Só ver como é que tá o Dezão. Porra, Ah, não o é Fluminense nem empatou, só o resultado do jogo, não, sacou? Fluminense... Hoje. Lelê, O Fluminense aí, ó. na minha vida, acompanho o Fluminense há 44 anos. Não é possível. Concordo com você, Diegão. Pior time do Fluminense que eu já vi no Campeonato Carioca na minha vida. Acompanho o Fluminense há 44 anos. Ou melhor, eu tenho 44 anos, acompanho o Fluminense há 31 anos. Adoro o Campeonato Carioca, sempre vou, estádios raízes, gosto. Nunca teve um Campeonato Carioca que teve um desempenho tão pífico. Gabriel Fuentes. Só como informação, gol do Fluminense, tá? Gol do Fluminense, eu não vou comemorar. Não vou comemorar. Não vou comemorar. Bolão do Riquelme pro Gabriel Fuentes. Gabriel Fuentes deu uma assistência pro Samuel Xavier. Olha aí. Que pegou de peito de pé, da marca do pênalti, marcou, mesmo com 2 jogadores do Boa Vista em cima da linha. Não vou comemorar porra nenhuma, só tô passando informação pra vocês conforme prometido, tá? Que pariu, cara. Que coisa Quanto de acréscimo que ele deu? Que coisa. Esse 14º iria dar, mas no mínimo, de lá pra cá, esse aí é o pior de todos. Esse aí é o pior de todos. No mínimo, esse aí é o pior de todos. Tá? Até o Flu virar? Não, mas tem jogo, filho. Que pariu, cara. Já finalizamos. Tem mais 1 minuto ainda, pô. 30 vezes. Tivemos um volume de jogo excelente. Claro, incompetentes do caralho. Que isso? Vocês não quiseram contratar centroavante. Não. Não é só essa informação, né? Não é só essa informação. A informação que você tem é de que além do Fluminense não ter contratado centroavante, que era um pedido do Dezão, Fluminense recebe proposta de 113 milhões do Shakhtar Donetsk por Cauã Elias. A proposta foi enviada após o clássico contra o Botafogo na última quarta-feira e o atacante de 18 anos vinha sendo observado pelos ucranianos há 2 temporadas. O Fluminense tem em mãos, as partes conversam e os termos estão sendo discutidos para definir se a negociação irá para frente. O valor é de 17 milhões de euros e mais 2 milhões de euros em bônus, cerca de 113 milhões, contando o valor total fixo e o bônus, né? Com o Fluminense permanecendo com 10%. Caso a saída se concretize, a tendência é que o Fluminense fique com um percentual do jogador. Os valores atendem ao pedido, mas a negociação não está fechada porque depende do fluxo de pagamento e alguns bônus. Nesse momento, o status do Cauã Elias vê a negociação como avançada, enquanto o Fluminense demanda um pouco mais de cautela. A informação foi divulgada inicialmente por Vitor Lessa e confirmada pelo GE. Vitor Lessa é muito bom, mano. A proposta chegou ao Fluminense após o clássico contra o Botafogo. Tá, beleza. Então, tipo assim, além do Fluminense não ter contratado o centroavante, né, que é o que o Dezão tava falando, ao que parece, vai vender o Cauã Elias, que é na minha visão, um centroavante que ajudou muito o Fluminense ano passado, extremamente promissor. Mas assim, eu não achei que é um valor horroroso não, mano. Eu vi muito torcedor do Fluminense puto com valor. 18 anos, era pra vender por pelo menos 25, 23. Tudo bem, a pessoa achar que tinha que ser mais, porque ele tem um número muito bom de gol por jogo. Tem 18 anos só. Tudo bem, dá pra entender. Mas foi ruim, viado. 113 milhões é dinheiro, pô. Ah, mas e se não bater o bônus? Pô, quanto é que tá o euro? Bota aí, 17 milhões de euros aí. Alguém pesquisa aí pra ver quanto é que dá direitinho. Deve ter no Wise aí alguma coisa que dê pra fazer a conversão direitinho. Olha lá, 101 milhões 662 mil 890. É 100 milhões basicamente de fixo e com os 2 milhões de bônus, botando que o euro tá aí na casa de 6 e pouco, 2 milhões de euros vai pra mais ou menos 12, 13 milhões de reais. Então, batendo os bônus de 2 milhões mais o fixo de 17 dá 113 milhões. Então, se não bater, dá 101 milhões. Pô, faz diferença, tá ligado? E vou além. O Fluminense conseguiu uma renovação do Arias agora com um acréscimo salarial. Então, porra, é natural que o Fluminense faça um caixa também, até para que consiga manter ali. E, pô, vou falar, para manter o Arias, eu acho que vale a pena. Agora, em relação à posição no campeonato estadual, que o Dezão tava falando ali, eu não sei como é que fica porque pega a situação do campeonato carioca, da Copa do Brasil também, né? Que é importante você estar bem posicionado. Mas eu não sei como é que fica. O Fluminense tem mais 1, 2, 3, 4 jogos, correto?
e ele tem 7 pontos. Se ele ganhar os 4, ele faz mais 12. E aí ele iria a 19. Ou seja, o quarto colocado... Pô, o foda é que o quarto colocado tem um jogo a menos, né? Eu ia falar que o quarto colocado não pode fazer mais 8. Mas não é nem que não pode fazer mais 8, porque ele tem um jogo a menos. O Maricá enfrenta o Madureira. Então se o Maricá empatar amanhã, o quarto colocado já vai ter 12 pontos. E o Flamengo ainda tem... Pô, o Flamengo tem 6 jogos também, mano. E o Botafogo tem 6 jogos também, então... vamos botar aí que o quarto colocado, quando tiver todo mundo com a mesma quantidade de jogos, tenha pelo menos 12. Pelo menos 12. Já abre 5 pontos do Fluminense. E o Fluminense teria 12 pontos a disputar, tendo que tirar 5. Então vamos supor que o Fluminense, ao invés de fazer 12 pontos, faça 9. Quer mandar muito bem, ganhar 3 e perder 1. Faça 9. Pô, o quarto colocado poderia fazer só 4 pontos pro Fluminense empatar em ponto e tirar os 5 pontos de distância. Então o Fluminense vai se complicando muito em relação a uma eventual classificação para as semifinais. E aí ele iria para a Taça Rio. E aí teria que ganhar a Taça Rio provavelmente, né? Pra conseguir ir pra Copa do Brasil. Não é isso? Mano. É porque, tipo assim, vamos falar a real. Não tem ninguém, pô, batendo neurose com o Campeonato Carioca, porque, pô, leva muito a sério o Carioca. Mas o ponto que tem é essa questão da classificação pra Copa do Brasil. O Corinthians mesmo, por muito pouco, não ficou fora da Copa do Brasil desse ano e teve que fazer aquele final de ano no Brasileiro fodástico pra conseguir pegar a posição ali na tabela do Brasileiro, que eu acho que é de 8º pra cima, se eu não me engano, e se classificar para a Copa do Brasil do ano seguinte. E, pô, você ficar fora da Copa do Brasil é muito duro hoje em dia, mano. Porque, pô, é uma receita absurda. Flu nem nono na Taça Rio, tá? Não, beleza, ele não iria... Flu tá em nono, nem na Taça Rio tá. Não, perfeito. O que eu tô falando é que eu acredito que ele vá pra Taça Rio sim, entendeu? Eu não acredito que o Fluminense vai ficar de fora da Taça Rio. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu acho que ele vai ficar entre os 8, mas eu acho que ele não fica entre os 4. Pegou a visão? Acha errado não ter premiação carioca? Claro, valoriza o produto. Deixa os times completamente desinteressados. Qual o sentido de você colocar seus jogadores para jogar, correndo o risco de sofrer uma lesão para um campeonato que você nem consegue rentabilizar? Tá ligado? Não faz sentido nenhum. O Fluminense pega Vasco, fora, só que é no Mané Garrincha. Então, por mais que o Vasco tenha mais torcida lá, tipo, no jogo, vamos dizer que é campo neutro. Aí pega o Flamengo. Caralho, dos 4 jogos, o Fluminense ainda tem 2 clássicos aqui. O Vasco tem 3 clássicos. O Vasco pega Fluminense, Sampaio Correia, Flamengo e Botafogo. O ponto é que se o Vasco ganhar o Sampaio Correia, ele já vai a 16 pontos. E aí, se dos 3 clássicos ele ganhar 1 e perder 2, ele já vai a 19, muito provavelmente já fica entre os 4. Essa situação do Fluminense ficou mais complicada mesmo. Hoje era um jogo que o Fluminense tinha que ter vencido. Pô, treinador do... Ele tá sentado no banco, cara. Ele está sentado no banco. Que isso, Deus? O treinador do Fluminense, que está empatando com Boa Vista, está de braço cruzado, sentado no banco. Que isso, Dezão? Calma, Dezão. Mano Menezes não pisca. Ele não está na beira do campo. Ele está sentado no banco de reservas. Rapaz. Qual o problema do cara sentar, pô? Não, cara, não tem problema nenhum o cara sentar, tá ligado? Não tem problema nenhum o cara sentar. Você mesmo senta o tempo todo e ninguém tá falando nada, ninguém tá reclamando, ninguém tá te xingando, ninguém tá te criticando. O problema que ele tá falando é pelo time estar perdendo o jogo, tá ligado? E, pô, ele sentir que o técnico não demonstra um poder de reação, que o técnico tá, pô, sentado lá no banco o tempo todo, entendeu? Vou zerar aqui rapidinho. Vamos ver. O meu amigo Diego Bolzan escreveu, só pra lembrar que a gente tá fora da semifinal da Taça Rio. Da Taça Rio! Ainda tem 2 clássicos, maluco. Que loucura. O Bangu tem 2 pontos, o Fluminense tem 6. A gente vai jogar 2 clássicos pela frente, tá? É o fim da linha. O Fluminense tem 7, né? Empatou? É o fim da linha. Tá? 29 cruzamentos. 29 cruzamentos. Deixa eu atualizar aqui. 29
cruzamentos. O time tá bem, pô. Enfim, rapaziada, vou começar a live pós-jogo daqui a 5, 10 minutinhos. O link já está lançado. Ele já tá ao vivo? Porra, ainda não. Ainda não. Tá vergonhoso de verdade. Eu fico tentando encontrar palavras pra se... É cheiro de merda. Porque é só isso que o Fluminense tem feito nesse Carioca 2025. O quê? Tá? Cara, eu tenho 44 anos de idade. Eu vou a estádio em loco desde 1990. Papo de velho, legal, né? Pois é. Eu não lembro, nem na década de 90, com times varzianos que o Fluminense tinha, eu não lembro de uma campanha tão podre, tão fétida, tão asquerosa, igual essa campanha do Fluminense 2025. Os caras estão conseguindo realmente se superarem. Os caras realmente eles estão conseguindo se superar. Quando você acha que você já viu de tudo, você vê o Fluminense perdendo para o Botafogo, que não tem nada a ver com aquele time campeão brasileiro da Libertadores. É um time que fez um catadão lá, juntou meia dúzia de jogador, treinou 3 dias e foi para campo enfrentar a gente. Venceu passando o carro, tanque Panzer. O Botafogo passou por cima da gente. A gente é amassado por um time que 3 dias depois é amassado pelo nosso próximo adversário de domingo que vem. Olha aí. Mas ainda bem que é o Flamengo. Eu prefiro que seja mesmo. Porque em Fla-Flu, normalmente a camisa joga sozinha e esses jogadores aí, eles se superam. Nem eles sabem como. Como é que eu fiz isso? Não sei. Mas é Fla-Flu. E aí o imponderável pode acontecer. Ainda bem. Porque eu temo, se fosse o Bangu, se fosse o Nova Iguaçu, mais uma derrota. Pô, meu irmão, vou te falar, tá bem constrangedor, mano. Tá vergonhoso de verdade. Eu fico tentando encontrar palavras pra se adequar à classificação livre do YouTube aqui, né? Sim. Pra gente não ter a live desmonetizada, a live derrubada por excesso de palavrões. Eu não quero fazer ofensas pessoais a nenhum desses envolvidos aí nessa vergonha, nesse trabalho podre, asqueroso, fétido. Que isso, Deusão? Moleque, ele puxa o fundamento do dicionário Aurélio ao limite pra criticar o Fluminense, né? Bonito de ver. É um negócio até meio poético, digamos assim. Fluminense 2025, mas porra, peraí, cara. Tudo tem limite, né? Tudo tem limite, tá? Sejam muito bem-vindos, você que tá chegando aí. Essa aqui é a live pós-jogo de Fluminense 1, Boa Vista 1, Maracanã. Mano. Primeiro jogo do Fluminense no Maracanã, na temporada 2025. Quase 10 mil pessoas marcaram presença lá para ver a estreia. 10 mil guerreiros espartanos. Diria até que talvez com problemas psiquiátricos para poder saírem de suas casas 9 horas da noite. Agora são 11h30 da noite. E tem gente saindo do estádio, pegando trem, metrô, ônibus, táxi, Uber, carro, moto, a pé. Tem que ter uma certo parafuso a menos. Pra ver o que eles viram. Pra ver o que eles viram. Ué. São guerreiros. Tinham que ganhar ingressos gratuitos do Fluminense pro restante do ano. Quem foi hoje no Maracanã tem que... O Fluminense, por obrigação, por dever. Se você... Os responsáveis aí pela instituição, o Mário e companhia, vocês têm um dever de dar ingresso de graça, com acompanhante, para todos os torcedores que estiveram presentes no Maracanã hoje. Ué. 7 jogos no Carioca. 1 vitória apenas. Top. Nos outros 6 não deu. Mas no que deu pra ganhar, ganhou. Diante da Portuguesa, detalhe, com 2 frangos do goleiro. O goleiro da Portuguesa entregou 2 gols. Se não fosse por isso, aquele jogo poderia ter sido empate tranquilamente. Ixi, aí é foda. Não dá mais. Negativo. Eu falei aqui, desde o ano passado, que eu achava que o Mano merecia a oportunidade de começar um trabalho do zero. Afinal de contas, ele pegou o Fluminense na merda,
tirou aos trancos e barrancos, salvou a gente da Série B. Ou trazia um treinador europeu, ou deixava o Mano Menezes. Pô, mas eu vou te falar, o Mano Menezes fez milagre com o Fluminense ano passado mesmo, mano. Tava tudo mais que encaminhado pro time ser rebaixado mesmo, e é isso, mano. Baseado nos outros nomes que não estavam disponíveis no mercado. Eu achava que o Mano merecia começar um trabalho do zero. O Mano Menezes começou um trabalho do zero. E o trabalho consegue ser pior. Meu Deus, eu nunca imaginei falar isso na minha vida, mas é verdade. Eu nunca imaginei que eu fosse falar isso na minha vida, mas é verdade. O trabalho do Mano Menezes no Campeonato Estadual 2025, ele é pior do que o trabalho do Diniz no Campeonato Estadual de 24. Ué, mas é óbvio, concordo com ele, pô. Essa é a realidade. Nem o Pardal, o inventor, destruidor de times e elencos, conseguiu fazer um trabalho pior no Carioca, do que o Mano tá fazendo. Aos trancos e barrancos, o Fluminense conquistou 21 pontos ano passado e se classificou na 4ª colocação. E ganhou a Recopa da LDU. 21 pontos e se classificou na 4ª colocação. Pro Fluminense fazer 21 pontos, ele tem que ganhar. Se o Fluminense jogar, olha só, se o Fluminense venceu o Vasco, venceu o Flamengo, venceu o Nova Iguaçu e venceu o Bangu, ele vai a 19. Ele não chega a 21, que foi a campanha que fez ele passar em 4º. O primeiro trimestre do Fluminense não foi ruim. O Diniz se perdeu depois. Daí pra frente ele se perdeu completamente. Mas o Mano, ele está conseguindo superar o Pardal, inventor, destruidor de times e elencos e sonhos. Dito isso, rapaziada, o Mano não pode continuar no Fluminense, tá? O Mano Menezes não pode continuar no Fluminense. Você que fala que é muito radical, que é início de trabalho, porra, que loucura, amadorismo. Vai demitir treinador por causa do Campeonato Carioca. Caro nobre torcedor, se o Fluminense não consegue ganhar de 6 times pequenos do estado do Rio de Janeiro, ele vai ganhar de quem no restante do ano? Me diga por gentileza, por obséquio. 6 não, 5, porque a gente ganhou da Portuguesa e perdeu o Botafogo. São 7 jogos. 7 jogos, tira 1 que foi clássico, sobra 6. É isso mesmo, a gente ganhou da Portuguesa, sobra 5. 5 jogos. Se a gente não ganhou, se a gente não consegue ganhar, se o Fluminense é o 9º colocado ou 10º, preciso ver a classificação bizonha do Campeonato Carioca. Como ele conquistou um pontinho ali, ele deve ter subido uma posição. O Fluminense deve estar entre a 8ª e 10ª colocação. Tá? Entre a 8ª e a 10ª colocação, não menos, não mais do que isso. Quer ver só? Se a gente está nessa colocação bizarra, tosca, fétida, podre, energúmena... Qual é, cara? No Campeonato Carioca... Qual a outra competição que você acha que o Fluminense vai conseguir desempenhar qualquer tipo de resultado diferente? O Super Mundial, ué. Fala pra mim, cara, de coração. Super Mundial. Pra você que acha que é precoce, que não deve fazer isso agora e tudo mais. Mas eu já sei, eu não tô olhando o chat, eu não tô vendo nada, tá? Fluminense é o 9º colocado. 9º colocado. A vergonha não poderia ser maior. A vergonha não poderia ser maior, o constrangimento não poderia ser maior. A todos os envolvidos, vocês são incompetentes. Incompetentes. Vocês são péssimos profissionais. Péssimos profissionais. Eu tô medindo as palavras, hein? Eu não tô xingando ninguém, eu não estou ofendendo ninguém. Estou usando o vocabulário correto. Que a minha vontade era outra. E vocês sabem disso. O Fluminense hoje é o 9º colocado do Campeonato Carioca. Sabe o que isso significa? Nobre guerreiro Jedi. Que o Fluminense, além de estar fora da semifinal da Taça Guanabara,
o Fluminense está ficando fora da Taça Rio. Sabe o que significa isso? O Fluminense está perdendo a vaga na Copa do Brasil 2026. Você está conseguindo captar o tamanho da montanha de diarreia que esses caras estão fazendo em pleno 2 de fevereiro de 2025? O Fluminense está sendo incompetente o suficiente para, além de não... Aqui é o que a gente tinha falado mais cedo, né? Eu realmente acho que o Fluminense vai ficar de fora dos 4 melhores lá, mas eu acho que ele vai se classificar, sim, na Taça Rio. Porque, pô, a diferença de coisa de 1 ponto. Nos 4 jogos que tem, ele precisaria perder, sei lá, 3. Ou perder 2 e empatar 2. Não sei. Ele teria que pontuar muito pouco para não ficar entre os 8 melhores, cara. Campeonato, tropa, que tem 12 times. Os 8 primeiros vão ou pro mata-mata da Guanabara ou pro mata-mata da Taça Rio, que é a segunda divisão da Taça Guanabara, entendeu? Flamengo, vamos falar real, Flamengo e Botafogo devem pegar a vaga de 2 dos times que estão aqui entre os 4. Nesse momento, eu acredito que vá Volta Redonda, Vasco, Flamengo e Botafogo. Tá ligado? Porque Flamengo e Botafogo já jogaram clássicos. Eles vão jogar um clássico agora, beleza. Mas eles têm um jogo a menos. Então vamos supor que o Flamengo e Botafogo... Pô, vamos botar o resultado de hoje. O Flamengo ganhou. O Flamengo vai a 13 pontos, passa o Nova Iguaçu, o Maricá sai. Aí o Nova Iguaçu fica o primeiro aqui na zona de classificação. O Botafogo precisaria passar o Nova Iguaçu. Aí o Botafogo enfrenta no próximo jogo, depois do jogo contra o Flamengo, o próprio Nova Iguaçu. Então, tipo assim, cara, eu acho que a tendência é o Botafogo ganhar o confronto direto contra o Nova Iguaçu e ele se classificar, entendeu? Agora, o problema é que o Fluminense teria que ganhar todos os jogos e torcer para os outros times que estão na frente ainda, entendeu? Agora, tem esse ponto, verdade, o Maricá não pega mais nenhum dos times grandes. O Maricá que tá bem, que é 4º colocado, que tá na 11ª posição, pega o Madureira, que é vice-lanterna hoje. Depois pega o Volta Redonda, que é o líder. Aí pega o Bangu, que é o lanterna sendo rebaixado. Pega a Portuguesa, que é 10º colocado. E depois... e aí já fecha. Olha aí, caralho. Olha aí, mano. Cara, entre os 4... primeiros para disputar a semifinal do Campeonato Carioca, ele está conseguindo ser incompetente o suficiente para ficar fora do 5º ao 8º colocado, que são os 4 times que disputam a Taça Rio. O que é a Taça Rio, André? É uma competição de merda que foi feita para os times pequenos jogarem e o campeão da Taça Rio ganha vaga na Copa do Brasil. O tamanho da nossa incompetência, do nosso chorume, é tão grande que o Fluminense hoje... Cara, é muito mais fácil você se classificar para a Copa do Brasil jogando o Campeonato Carioca do que o Campeonato Paulista. E você jogando o Campeonato Paulista, se você ficar de fora da Copa do Brasil sendo um grande, já é um vexame inacreditável. Imagina no Carioca, pô. Se acaba o campeonato hoje, ele estava fora, inclusive da Taça Rio, ficando sem a vaga na Copa do Brasil 2026, e aí teria que buscá-la no Brasileirão, ficando entre os 8 primeiros. Eu nem ligo para campeonato carioca. Campeonato estadual é uma merda, não vale de nada. Não vale de nada? Tu tem certeza, Jedi, que não vale de nada? Tu tem certeza absoluta que não vale de nada? Se teu time não é capaz de ganhar do Boa Vista, se não é capaz de ganhar do Maricá, se não é capaz de ganhar do Sampaio Correia, se não é capaz de ganhar de um monte de time aí... Eu não quero falar, mano. Eu não quero ser ofensivo, entendeu? Eu não quero ser ofensivo com as instituições que têm lá a sua importância na sua determinada cidade. Né? O Clube Maricá tem o carisma lá dos moradores de Maricá. Né? O Boa Vista lá em Saquarema, eles têm lá o seu carisma lá com os moradores de Saquarema. O Sampaio Correia, eu acho que é de Saquarema também. Tem todo um carisma ali, né? Eu não quero ser desrespeitoso com os clubes, mas você sabe o que eu quero falar, não sabe? Sim.
que ele quer falar, esses clubes não têm 1/50 do investimento de qualquer um dos grandes e são uma merda considerado ao que se espera. O que se espera é que os clubes grandes passem o carro nos estaduais e o Fluminense tá tomando peru de todo mundo. É isso que ele quer dizer, né? Você sabe o que eu quero falar, não sabe? Mas eu prometi pra mim mesmo que eu ia me segurar, que eu ia controlar o palavreado, que eu ia... Principalmente em relação às pessoas e às instituições. Ser menos agressivo e ofensivo em 2025. Ao contrário do Fluminense, que só faz merda, eu tô tentando melhorar como profissional aqui pra vocês. Mas vocês sabem o que eu queria falar, sabe? Sobre esses clubes pequenininhos do Rio de Janeiro, que nem história tem, ao contrário do América, do Bangu, né? Que já foram clubes grandes um dia. São... Não, mas aquele tá certo. E o Fluminense não consegue ganhar deles. Tá falando a verdade. Tá bom? Aí me dá nojo. Quando eu lembro o Thiago Silva, usando a justificativa para não ter ganho do Madureira, que a bola é ruim. A bola é ruim. Felipe Luiz falou que a bola era ruim. Pois é. Onde está o Flamengo na tabela da classificação do Carioca com um jogo a menos? O Felipe Luiz falou que a bola é ruim. Mas o time dele, mesmo com a bola ruim, vai lá e faz o mínimo do mínimo do mínimo do básico. Reclamou do gramado, reclamou do calor, reclamou do refletor, agora vai reclamar da acidez da chuva que cai no Rio de Janeiro. Que isso, cara. Moleque, eu acho que o Dezão tá muito próximo de matar alguém, viado. Eu falei, né? Pro mau pedreiro, até a ferramenta atrapalha. Não é esse ditado que eu gostaria de falar aqui. Vocês sabem qual era o ditado que eu gostaria de falar aqui, né? Pro mal, até a pi atrapalha. Né? O trabalho é uma merda, cara. O trabalho é uma merda e não se salva nada. Pra piorar a situação, o Fluminense tomou o gol do Marcos Paulo. Caô, foi gol do MP hoje? Marcos Paulo. Possível. Que ainda fez gracinha na hora do gol ainda. Cruzamento do Ares. Lelê. Grande jogada do Lelê. Grande jogada do Lelê. Lelê, Lelê, Lelê. Lelê. Eu não sei nem... Cara, não sei porque eu me... Mano, e é muito maneiro. Eu sempre conto essa história aqui. Quando o Fluminense fechou com o Lelê, o Fluminense deu um chapéu no Vasco, né, mano? E aí, muita gente comemorou e tal, zoou, fez piada, brincou. E o meu amigo Lipe Torres, que é um cantor, canta algumas músicas aí que, são sucesso. PA cantou música dele no BBB e tal, agora tá com um projeto de pagode fodão, me mandou esses áudios aqui no WhatsApp, né? Então, quando o Fluminense contratou o Lelê, todos os meus amigos tricolores, me zoaram como se o Vasco estivesse tentando contratar o Messi e o Fluminense fosse lá, desse um balão e a gente ficou fudido. Agora estamos vivendo esse tipo de situação aqui.